Bom, gente, meu nome é Amanda, sou enfermeira e referência técnica aqui na GEAPS. A gente convidou, né, a Regional Oeste para poder apresentar e compartilhar junto com a DETIS, né, na presença da Solange e do Zenildo também, que posteriormente eles vão se apresentar, para apresentar a nova ferramenta que será brevemente incorporada ao processo de trabalho do agente comunitário de saúde. Esse convite ele foi estendido para os gerentes, enfermeiros e os administrativos também, que acaba que o cadastro, né, a qualificação engloba toda a PES. Eu coloquei no chat a lista de presença, vou colocar novamente. Isso. A HL também está presente, que é a referência técnica, a Ilza também está aqui com a gente, para nos apoiar aqui no chat, para a gente tentar minimizar as interferências com relação ao microfone, a gente vai manter os microfones desligados, tá? E aí, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem colocar no chat, que posteriormente, no final da apresentação, a gente esclarece, tá bom? Eu vou colocar novamente aqui a lista de presença no chat. Pode passar, Sol, por favor. Bom, gente, a gente trouxe aqui para contextualizar que o nosso foco aqui é o agente comunitário de saúde, né? Que tem um papel aí crucial, importantíssimo, né? Na qualificação dos dados, no cadastro, no acompanhamento das famílias. E aí a gente trouxe também um parágrafo do próprio manual, né, que fala do cadastramento, né, da atualização desses dados realizados aí pelo agente comunitário da saúde, e a importância dessa qualificação mesmo, até para o planejamento das ações, né, e do acompanhamento das famílias. Uma outra informação importante, e que hoje, né, no fluxo atual, o ACS ele tem acesso ao e-visita, que é um sistema que vocês utilizam para o registro das visitas, né, e os acompanhamentos. Hoje também vocês têm acesso ao CadSUS Web, né, que é uma ferramenta do Ministério da Saúde, onde vocês utilizam para gerar o cartão nacional do SUS. E aí, levando em consideração também que essa mesma ferramenta ela é utilizada pela recepção do centro de saúde. E hoje a gente veio apresentar o SIGRA, que será uma terceira ferramenta para auxiliar, né, na qualificação aí desse cadastro do usuário, que é de toda a rede. E aí a Sol vai dar continuidade. E aí, gente, as dúvidas vocês podem colocar no chat que a gente esclarece no finalzinho, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Solange, sou referência técnica da DETIS, aqui da Secretaria de Saúde. Zenildo participa comigo também, referência técnica aqui do cadastro, como a Amanda bem colocou. E a gente chamou essa conversa mesmo para dizer o que muda com o acesso agora, ele acessando o SIGRA, né, como também vai acontecer esse acesso. E como a Amanda já começou contextualizando, o acesso é um profissional imprescindível em todo esse processo, né, pois ele realiza a visita, ele realiza o cadastro no e-visita, no CadSUS, e agora ele vai finalizar essa visita, esse cadastro, confirmando os dados no SIGRA. O CadSUS, então, ele é a porta de cadastro oficial para novos cadastros e atualizações. Dessa forma, é fundamental que os profissionais de saúde tenham acesso constante ao CadSUS Web para realizar as atualizações necessárias. E aí a gente traz essa imagem que mostra o CadSUS Web no topo como fornecedor dos dados, então ele é a nossa porta de entrada de cadastro oficial já há um tempo, né? Há um tempo que a gente trabalha com o CadSUS Web fornecendo o cadastro, e hoje, como a Amanda falou, o manual do ACS, ele traz lá que a gente deve manter os cadastros atualizados dos sistemas vigentes. E hoje, quem são os sistemas vigentes? Quais os sistemas que o ACS trabalha? Então, é CadSUS Web. Então, ele faz o cadastro do CadSUS Web, depois chama esse cadastro, né, via sincronização, via integração, para o e-visita, e, através dessa integração, a gente traz do CadSUS Web para o e-visita nome da mãe, data de nascimento, sexo,
naturalidade, CNS e CPF. Então, uma vez que o usuário possui cadastro aqui, quando o ACS ele acessa o e-visita, ao sincronizar, ele busca esses dados e o ACS, então, depois complementa com as informações de família, de domicílio, ele continua nesse processo de cadastro da visita realizada. O SIGRA, ele também vai fazer a mesma consulta ao CADSUS Web para puxar cadastro. Ele vai trazer os dados de nome, nome da mãe, data de nascimento, sexo, naturalidade, CNS e CPF, e ele traz também os dados de endereço. Então, ele traz esse dado a mais. O endereço prosseguirá é importantíssimo que esteja atualizado no CADSUS Web, porque ele vai trazer, né, nos atendimentos, nos agendamentos de consultas, a gente vai considerar esse endereço. O CADSUS, então, ele é um sistema de gestão do Ministério da Saúde, e o e-visita e o SIGRA, ele é da gestão de Belo Horizonte, né? Então, nós temos gestão desses dois sistemas. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo atual de cadastro do ACS. Para garantir que esse processo ele aconteça de forma assertiva, alguns passos devem ser obedecidos, né? Isso é o que já acontece na rede. Então, o ACS, ele realiza a visita domiciliar e já de posse do tablet ali, no momento da visita, ele cadastra o usuário no sistema e-visita. E nesse momento aqui, o ACS ele já consegue verificar se o cadastro que ele está inserindo no sistema, ele precisa de alguma atualização. Então, se precisa ser realizada alguma atualização, ou se naquele domicílio tem um usuário novo, por exemplo, nos casos de RN, ou de um usuário que, né, novo que chegou para compor aquele núcleo familiar, ele deve realizar esse cadastro na ficha, que ele geralmente carrega também, uma ficha à parte, para depois concluir esse cadastro na unidade. Então, como que ficaria? Ele realiza a visita, cadastrou na visita, mas ainda tem alguma pendência de atualização ou é um novo cadastro. Então, ele registra na ficha, ele retorna depois para o centro de saúde e, geralmente, os acessos, eles têm um momento de utilizar o computador dentro da unidade. Isso já pensando nessas atualizações e nesses novos registros. Então, nesse momento aqui, o acesso ele deve acessar o CADSUS Web, realizar esse cadastro, essa alteração que ele precisa fazer, e depois ele volta ao e-visita e chama esse cadastro para finalizar esse processo da visita. Então, ou ele inclui no núcleo familiar ali, ou ele chama esse cadastro para buscar aquela atualização que foi feita no CADSUS Web, e esse processo ele é concluído, tá? Então, isso aqui já é o fluxo que a gente realiza hoje na rede, né? Nós trazemos aqui também um pouco da tela do CADSUS Web, para entender qual é o processo que o ACS faz hoje no CADSUS Web. Lembrando, pessoal, que as recepções também podem realizar esse cadastro, né? Mas aí o acesso, quando ele realiza a visita, que ele acessa o CADSUS Web pela unidade, ele loga no sistema, pesquisa o usuário desejado, aqui a gente está pegando um usuário fictício, que é o paciente teste, digitei o nome do usuário, nós podemos pesquisar por usuário idêntico ou usuário similar. Idêntico, ele vai buscar da forma que foi escrita. Similar, ele vai trazer as várias formas de grafia daquele nome. Então, o Souza, ele vai trazer os Souzas com S, com Z, ele vai buscar as várias formas que podem existir no banco, tá? Então, a gente clica em uma das opções de pesquisa, lembrando que também o sistema ele tem umas outras formas de pesquisa. Eu posso pesquisar pelo CNS, posso pesquisar pelo CPF, posso pesquisar, refinando a busca, então, o nome do usuário com o nome da mãe, com data de nascimento, muito importante para aqueles nomes muito comuns, né? Então, uma Maria da Silva, que provavelmente eu vou ter um volume maior de dados no banco, eu posso refinar, colocando o nome da mãe e a data de nascimento. Pesquisei, o sistema ele vai retornar uma lista de usuários encontrados com aqueles critérios. Então, pesquisando paciente teste, ele me retornou um paciente encontrado. Nesse momento, a gente clica nessa opção de lapisinho para editar o cadastro. Bom, aqui a gente acessa primeiramente a aba dados pessoais e nesse momento é importante verificar se os dados eles estão corretos. Lembrando, pessoal, que, né, como a gente sabe,
alguns dados são sincronizados com a Receita Federal e não são possíveis de correção nas nossas unidades. E aí, nesse momento, cabe, né, nós como profissionais de saúde, orientar o usuário que ele precisa comparecer a uma unidade da Receita Federal e solicitar a correção. Então, por exemplo, o paciente teste, vamos imaginar que ela tinha esse nome quando solteira e casou, e agora agregou aqui um outro nome de casado, e ela precisa ir até a Receita Federal solicitar a inclusão desse nome. Ou mesmo algum erro de escrita, né? Eles podem ir até a Receita. Então, os dados que geralmente são integrados com a Receita é nome, nome da mãe, sexo, data de nascimento. Esses 4 campos aqui, geralmente, se tem algum erro, tem que ir na Receita Federal corrigir. Os demais são possíveis de corrigir na unidade. Então, por exemplo, um campo nome do pai, que a gente vê que está sem preenchimento. Eu posso, nesse momento, preencher. Ah, esqueci, pessoal, aqui também o nome social, em meados do ano passado, a Receita Federal, ela associou um dado que é migrado da Receita Federal, tá bom? Então, se ele, por exemplo, hoje possui um nome social e quer preencher aqui no CadSUS Web, ele também precisa ir até a Receita Federal. Os demais, raça, cor, se não tiver preenchido, eu posso preencher, município de nascimento, então completar com aquelas informações que a gente tem, que foram coletadas no momento da visita, e para a recepção, o usuário geralmente ele está com o documento, então eu sei o município de nascimento dele, eu sei o nome do pai, a gente pode perguntar, né, qual é a raça, cor que ele, qual é a raça, cor do usuário, e aí preencher esses dados. Preenchida a aba dados pessoais, a gente vai para a aba contatos. Outro dado importantíssimo, porque aqui a gente vai inserir o telefone, que é um dado de contato desse usuário, né? Então, no momento de marcação de consulta, que a gente precisa avisar da consulta, tem esse telefone. O campo endereço, aí a gente chama atenção para esses campos, porque são dados que hoje o SIGRA ele traz para referenciar a unidade do usuário. E às vezes existem algumas inconsistências, como por exemplo, o tipo, que é rua, estar no nome do logradouro. Então, pessoal, a gente tem campos específicos para cada composição do endereço. Então, o tipo, ele tem que estar no tipo do logradouro e estar da forma que é pedido aqui. Quando a gente começa a digitar a rua, ele já dá uma opção. O nome no campo logradouro, então não ter que, por exemplo, um R ponto, uma rua, um R sozinho, né? O tipo aqui, o nome de logradouro no campo nome, o número, o bairro correto para aquele endereço. Então, verificar, por exemplo, é Rua Inês Grasman, o bairro é Ribeiro de Abreu. Então, nesse momento aqui, eu realizei a visita, eu sei que o endereço desse imóvel, ele está correto. E aí eu posso checar essas informações. Basicamente, o que a gente tem atualizado no CadSUS Web são essas 2 abas, dados pessoais e contatos, né? Preencher esses dados, eu posso clicar na opção de gravar para salvar essas informações. Neste momento, pessoal, o sistema ele traz uma telinha com uma mensagem de atenção para a gente que opera o sistema, dizendo qual é importante a gente oferecer e preencher o sistema com dados fidedignos. Inclusive, ele mostra aqui o artigo da lei que penaliza quem insere informações que não são reais, tá? Então, ele exibe essa mensagem e ele cobre que a gente coloca assim, se a gente está ciente dessas informações. Então, é só clicar na opção de sim. O sistema, ele gera uma telinha para a impressão do cartão, né? E como a gente não vai preencher porque nós estamos aqui, nós não vamos imprimir porque a gente está fazendo um cadastro da visita, a gente marca a opção aqui de cartão não impresso. Mas as recepções, elas conseguem imprimir aqui o cartão, né? E entregar para o usuário. Então, vou marcar aqui cartão não impresso. E eu posso voltar para a tela inicial para continuar as correções. Aí eu posso ir para um próximo usuário que eu esteja cadastrando ali e corrigir um outro usuário, né, no sistema. E aí, um ponto de atenção. O cadastro no CadSUS Web foi atualizado com sucesso. Porém, para o processo ser concluído, uma nova etapa precisará ser realizada no SIGRA. O ACS deverá acessar o SIGRA e finalizar a atualização do cadastro. Pessoal, até aqui é o que a gente faz hoje na rede, né? Nada mudou. A gente atualiza cadastro no CadSUS Web, chama esse cadastro no eVisita, e os dados ficam idênticos. Agora, a gente precisa também chamar esse cadastro no SIGRA, para que esse cadastro ele migre com essas informações que a gente atualizou no CadSUS Web também para o SIGRA. E como fica o fluxo com a entrada do SIGRA, então?
A visita domiciliar, ela vai ser realizada. Também, no momento da visita, o ACS ali de posse do tablet, ele vai inserir esse cadastro no e-visita e checar se tem alguma inconsistência, né? No centro de saúde, no momento de atualização, daquela utilização de sala ali para atualização de cadastro, o acesso ele vai acessar o CADSUS Web e realizar essa correção que ele identificou no momento da visita, né, que precisa ser feita. Corrigiu no CADSUS Web, ele vai chamar esse cadastro no e-visita e também no SIGRA. Então, da mesma forma que ele precisa chamar o cadastro no e-visita para concluir essa atualização, ele também vai chamar no SIGRA para concluir, tá bom? Então, esse cadastro ele vai migrar para o SIGRA com as atualizações que nós fizermos aqui. E aí a gente queria mostrar um pouquinho de como vai ser o processo para acessar o SIGRA, né, no computador do Centro de Saúde. Lembrando, pessoal, que a gente também vai disponibilizar esse link nos tablets. Vocês podem atualizar os cadastros também nos tablets. No momento da visita que vocês verificarem que os cadastros estão ok e não precisa de atualização no CADSUS Web que dependa do computador da unidade, vocês já podem acessar o SIGRA no tablet e também já chamar o cadastro lá, se não tem nenhuma pendência de atualização. Mas se tem, a gente pode fazer também no computador ou no tablet depois desse processo, né? E aí a gente trouxe aqui a foto dessa pastinha que tem em todos os computadores da unidade. Então, a gente vai dar duplo clique nessa pastinha. Quando a gente abre ela, existem vários links lá do SIGRA. A nossa opção é consulta exames. Então, a gente vai dar um clique nessa opção. O sistema ele vai exibir uma tela de login que a gente vai colocar usuário e senha. Esse usuário e senha é o mesmo usuário e senha do e-visita. Nada mudou com relação ao login. E aí, colocou o usuário e senha, o sistema ele vai retornar a unidade de lotação. Pessoal, eu peço para vocês, nesse primeiro momento, verificar se a unidade de lotação de vocês está ok, porque nós estamos já liberando esses acessos de acordo com a lotação no RH, mas se durante esse processo algum ACS mudar de unidade, pode ser que a gente já liberou aqui, por exemplo, liberamos o acesso para essa ACS, que ela é do Mariano de Abreu. Só que nesse processo ela foi para São José Operário. E aí a gente está capacitando, né, realizando essas webs, e até começar, ela mudou de centro de saúde. Se não estiver ok aqui a unidade, vocês podem solicitar a HR, ao técnico regional, para mudar a unidade de lotação de vocês, tá bom? Mas até então a gente está realizando a lotação de acordo com o que está no RH hoje. Então, colocamos o login e senha, selecionamos a unidade de lotação, vai ser só uma mesmo, e a gente pode clicar na opção de login. O sistema ele vai abrir essa próxima tela, que vai mostrar o perfil parametrizado, então todos terão acesso de agente comunitário de saúde, e novamente estabelecimento de saúde lotado, então permanece aqui Mariano de Abreu. Então a gente só vai clicar na opção de entrar. Pronto, já acessamos o SIGRA. Aqui, pessoal, a gente vai ter a opção de cadastro geral, então a gente clica nela e vai aparecer só uma opção aqui que é de cidadão. Cliquei na opção cidadão, o sistema ele vai me mostrar a tela de busca, de pesquisa, assim, o mesmo padrão que a gente já tem nos nossos sistemas, né? Que é CPF, nome, CNS, e aí a gente orienta sempre pesquisar por CPF ou CNS, que são as chaves que a gente utiliza hoje mesmo, então facilita a busca, né? Neste exemplo aqui, a gente colocou um CPF. Colocamos um CPF e vamos clicar nessa opção aqui de lupinha para pesquisar. O sistema ele pesquisa se esse usuário existe na base, baseado aqui no critério, né, que o nosso foi CPF, e ele retorna o cadastro localizado. Aqui, por exemplo, ele retornou a nossa paciente teste, a mãe teste e o data de nascimento, que é o nosso usuário fictício aqui, né? Depois que ele retorna, pessoal, é importante que a gente clique agora, e a gente chama bastante atenção para esse ícone aqui, porque para pesquisar a gente usou o ícone de lupinha, agora a gente vai clicar na lupinha com mais. Essa lupinha com mais que vai chamar a integração com o CADSUS Web, e é importantíssimo para a gente trazer aqueles dados que a gente atualizou lá no CADSUS Web que não migrou para o SIGRA ainda.
Então, os usuários, às vezes, ficam pendentes dessa atualização porque falta clicar nessa lupinha com mais. Lembrando que as recepções também já têm acesso a esta funcionalidade. Clicamos na lupinha com mais, o sistema ele vai começar a carregar, ele está chamando essa integração para trazer o que está diferente de um cadastro numa base com a outra, ou seja, o SIGRA com o Katsus Web, e ele vai buscar essas mudanças, né? Bom, terminada a sincronização, ele volta com esse cadastro para a tela, e aí sim, o cadastro foi atualizado. Em termos de atualização, ele já buscou o que estava lá no Katsus Web e trouxe. E aí a gente precisa dar duplo clique nesse cadastro e verificar os dados, né, que estão preenchidos nele. Então, a gente dá duplo clique nele para abrir. E o sistema ele vai mostrar aqui as abas do cadastro no SIGRA. Os sistemas, eles são muito parecidos, né, pessoal? Então, os dados que geralmente a gente tem no sistema migra para o outro. Então, a gente vê aqui o nome que estava lá, o nome da mãe, estado civil, são dados que a gente já trabalha com eles no eVisita, no Katsus Web, né? E aí a gente chama atenção para 2 campos aqui, que é o nome social e raça-cor. Esses 2 campos, pessoal, a gente trazia na integração, mas a gente retirou, porque o nome social é um dado, como eu já falei aqui, o Ministério ele atrelou dados da Receita Federal. Então, muitas vezes, o usuário tinha aqui nesse nome social um apelido. E aí, ao trazer da integração, esse apelido ele ia para o atendimento e o usuário questionava que não queria mais esse nome social e queria retirar. Então, a gente tinha que orientar o usuário e ir até a Receita Federal para tirar aquele apelido no campo nome social, né? Ele não estava sendo usado para a finalidade do nome social mesmo que a pessoa queria colocar, às vezes. Então, a gente retirou esse campo. O raça-cor também a gente retirou, porque lá no Katsus Web, ele permite a inserção da opção sem informação. Raça-cor com a opção sem informação, ela é motivo de glosa para a gente. Então, esses 2 campos a gente retirou da integração e a gente pode alimentar no SIGRA. Ele é campo aberto aqui. Eu consigo, por exemplo, colocar o nome no SIGRA aqui, se o usuário ele tem um nome social. E consigo preencher a raça-cor. Então, as outras informações que eu sei que estão sem preenchimento, eu posso completar neste momento aqui nessa aba de cadastro. Então, a gente tem a aba dados pessoais e preenche isso. Chamamos a atenção para esse ícone aqui, da setinha, que mostra um disquete. Esse disquete ele vai ficar presente em todas as abas que a gente passear aqui, porque ao final, quando a gente terminar todo o cadastro, a gente pode clicar nela para salvar as alterações que a gente fez, tá? Vamos mostrar aqui mais 2 abas muito importantes que a gente precisa checar. Então, a gente mostrou aqui dados pessoais. Agora, a gente tem os dados de endereço. Então, aqui, ele traz os dados de endereços que também estavam lá no Katsus Web. Lembra que eu falei que era importantíssimo a gente checar se o endereço lá está correto? Porque é baseado nesse endereço que o sistema ele verifica. A Inês Gransman, 225, é de qual centro de saúde? É de qual microárea? É de qual regional? E aí o sistema ele consegue dizer qual é a unidade de referência, qual a abrangência, qual a equipe e até o nível de microárea, tá? A opção de nome do ACS aqui, pessoal, vocês podem estranhar que às vezes está em branco, mas é porque essa construção aqui, essa integração para mostrar o nome do ACS, a gente ainda está em processo de construção dela. E aí, por enquanto, vocês não vão ver o nome do ACS aqui, mas futuramente a gente já vai ter. Mas as demais informações a gente já consegue visualizar, até o nível de microárea. Outra aba que a gente achou muito importante, né, a gente verificar aqui, é o de telefone, verificar os telefones também que estão aqui nesse cadastro do usuário no SIGRA. Ótimo. Conferidos esses campos, cadastro sincronizado no SIGRA, o cadastro ele foi atualizado com sucesso. E aí a gente termina esse processo, né, com o SIGRA também enxergando as atualizações que foram feitas no Katsus Web. Aí eu vou passar para a Amanda, que a Amanda vai falar um pouco desse painel que a Secretaria ela também está disponibilizando lá no Manuais da Saúde para acompanhar algumas divergências que são motivos de grosas, tanto para cadastros de usuário quanto para profissionais, né, Amanda? Isso, gente, é uma ferramenta, né, que a DX desenvolveu, onde os gerentes da atenção primária têm acesso. Quem não tiver acesso pode reportar para a HL também, para poder liberar esse acesso. Pode passar, Som, é um painel
que dele a gente consegue ver no centro de saúde, né, cada gente vai ter acesso ali da sua unidade. Os procedimentos, as consultas que estão utilizando o sistema, o SISRED e o SIGRA, a gente consegue ver essa variação. E tem a aba também inconsistências, onde a gente consegue ver as inconsistências de usuário mesmo, que são atendidos, que buscam atendimento, e a gente consegue ver também as inconsistências dos profissionais que estão atendendo. Então, é uma forma da gente visualizar e tratar essas inconsistências. E aí a gente chama atenção, por exemplo, se o usuário ele chegou ali no centro de saúde para um atendimento, ele vai passar na recepção. Então é importantíssimo que o administrativo ele faça essa conferência de dados no CADSUS Web, entre no SIGRA e faça essa importação desses dados, sabe, para o SIGRA. Então é um processo que a gente também consegue qualificar ali quando o usuário chega na recepção, quando ele é atendido. A ferramenta no processo de trabalho do ACS, porque o ACS ele abrange território, né? Ele tem um contato muito maior com as pessoas, com o número de pessoas, né? Ali nas visitas domiciliares, então a gente vai conseguir agregar e qualificar um número muito maior ainda de cadastros, sem necessidade desse usuário chegar no centro de saúde para atendimento, para esse dado ser qualificado, mas que é uma forma também de qualificar, e a gente pede atenção dos administrativos, dos gerentes, nesse processo mesmo de qualificação quando o usuário chega na recepção também. E, Amanda, só falar também, é que a gente sabe que tem dados, por exemplo, como a Amanda falou, a gente tem aqui dados que são de cadastro do cidadão, que o ACS, identificando isso, como por exemplo o RASACO, ele consegue complementar. Mas tem dados que a gente sabe, por exemplo, que estão aqui no painel, e aí para os gerentes, para os enfermeiros, para a regional presente, que o ACS não conseguiria corrigir, e nem a unidade, como por exemplo, de profissionais, mas eles podem solicitar ao RH da regional a correção desse dado. Então, por exemplo, um profissional sem CNS, eles podem solicitar ao RH a inclusão do CNS naquele cadastro do profissional, para que ele não venha ter glosa de produção. Então, esses dados de profissionais aqui, mais a cargo do RH da unidade, tá, pessoal? E aí, pessoal, dizer algumas ações que a gente teve para divulgar na rede, né, sobre essa entrada do ACS no SIGRA, sobre, né, essa atualização que agora a gente vai passar a fazer no SIGRA. Então, a gente realizou uma apresentação na reunião de DRES no dia 13 de novembro, realizamos para as GAERs no dia 14, fizemos uma reunião com as RTs de cadastro de cada GAER no dia 19, nós também nos reunimos com os técnicos regionais em 21 de novembro, principalmente para dizer do apoio deles nesse momento, para esclarecer dúvidas, para a liberação de acesso, né? E aí a gente trouxe como proposta as webs que vão acontecer do dia 26 ao dia 5 de dezembro, lembrando que dia 5 é uma web extra para repescagem, então aqueles que não conseguirem participar estão convidados a participarem no dia 5, ou quem quiser reassistir, né, porque talvez fique alguma dúvida, queira reassistir, fiquem à vontade para participar. E onde o nosso público-alvo, então, são as GAERs, os gerentes, os enfermeiros e os ACS. Outro processo que já está acontecendo é a parametrização dos acessos com perfil ACS pela DETIS. Então, a DETIS, ela pegou a relação de todos os ACS que a gente tem na rede, a unidade de lotação, e a gente já está fazendo uma força-tarefa para liberar esses acessos. E aí, a gente também vai divulgar um manual de utilização do SIGRA. Então, como que o ACS ele vai ter acesso a essas telas, o passo a passo bem detalhado, né, para a gente não ter dúvidas ali em que campo clicar, onde acessar, né? E por fim, pessoal, a gente vai divulgar a data oficial de entrada de todos os acessos em produção. Isso porque a gente precisa, primeiro, realizar todas as webs para que todo mundo entenda o que vai acontecer e também para que a gente termine a parametrização dos acessos. Todos precisam ter os acessos cadastrados no SIGRA, né? Então, enquanto isso está acontecendo, a gente está fazendo as webs, aí depois a gente vai mandar um e-mail com um informe para as regionais, dizendo a data oficial de todos começarem a acessar o SIGRA. Bom, aí por fim, o cronograma, né, das webs. Então, dia 26 aconteceu com a Leste e com a Pampulha, hoje nós temos aqui com a Oeste, amanhã está prevista a web com a Noroeste e Norte, no dia 3 a gente tem Centro-Sul
e Venda Nova. No dia 4, Barreiro e Nordeste. E como eu já falei, a repescagem que acontece no dia 5 de dezembro. Bom, pessoal, então é isso que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês. A gente agora vai abrir para dúvidas, para perguntas, para sugestões. Vocês podem utilizar o chat para enviar as dúvidas. E aí, Amanda, se você quiser falar mais alguma coisa, e aí a gente vai encerrar essa parte da gravação e vamos começar as dúvidas. Sim, só. Acho que a gente pode